Olá, alunos de Geografia. Prontos para animar o dia? Então vamos lá a isto. Temos a videoaula número 2, Geografia 7º ano. Vamos escrever o sumário. Estados de tempo associados às altas e às baixas pressões e circulação geral da atmosfera. Claro que vocês depois vão podendo fazer pausa para escreverem o sumário à vontade. Portanto, nós hoje vamos perceber como é que uma alta pressão ou uma baixa pressão dão origem a um determinado estado de tempo. Quando está a chover ou quando está sol, na verdade, esse estado de tempo deriva da presença de altas ou de baixas pressões. Então, numa alta pressão, nós já sabemos que o ar desce em altitude, encontra a superfície terrestre e diverge. Portanto, isto é a matéria da última aula. Movimentos do ar nos centros barométricos. O ar desce e diverge à superfície. E nestas circunstâncias temos uma alta pressão. Eu já tenho aqui um sol. Está-se mesmo a ver que o estado de tempo associado a esta movimentação das massas de ar é bom tempo. Bom no sentido de ser um tempo estável. O ar desce e ao descer ele vai aquecer. Porque reparem, o ar vem de altas camadas da troposfera. E se o ar vem de uma altitude superior, ele vem de zonas muito mais frias, porque em altitude está muito mais frio. Ora, se ele desce e se aproxima da superfície terrestre, significa que ele está a aproximar-se de uma zona que está mais quente. Então o ar aquece. Portanto, não somos nós que temos a sensação de estar mais calor. Não, o que acontece é que a própria massa de ar é que aquece, porque vem de uma zona fria e aproxima-se de uma zona mais quente. Então, ao descer, o ar aquece e quando uma massa de ar aquece, não há condições para ocorrer condensação do vapor de água que ela tem. Porque todas as massas de ar têm vapor de água. Okay? Se ele se mantém no estado de vapor, não há formação de nuvens e não há chuva. Então, isto acontece quando? Quando o ar aquece. Se o ar aquece, então significa que não há condensação do vapor de água, logo não se forma nebulosidade, nem tampouco precipitação. Então, significa que o estado de tempo associado a uma alta pressão é sempre estabilidade atmosférica. Nós temos condições atmosféricas estáveis. Isto significa céu limpo ou pouco nublado, vento fraco a moderado. Portanto, estado de tempo associado às altas pressões é sempre céu pouco nublado ou limpo, vento fraco ou moderado. Já numa baixa pressão, lembram-se como é que circulava o ar no centro de baixas pressões? O ar subia, não é? Tal como está aqui neste esquema. À superfície ele converge, em altitude ele vai subir. Ao subir, vai acontecer uma coisa que é exatamente o oposto da alta pressão. Ele vai arrefecer. E porque o ar arrefece em altitude, o que vai acontecer ao vapor d'água é a sua condensação. O que é isso da condensação? Devem lembrar-se, passagem do estado gasoso ao estado líquido. Isto acontece sempre que existe um arrefecimento das massas de ar. Então, se eu tenho uma massa de ar a subir, ela vai necessariamente arrefecer. E se ela arrefece, o vapor d'água que ela contém vai transformar-se em líquido, vai condensar-se. E isso quer dizer o quê na prática? Quer dizer que se estão a formar nuvens, porque de facto quando vocês olham para o céu e veem nuvens, o que vocês estão a ver é água no estado líquido. São milhões e milhões de pequenas gotinhas de água no estado líquido. Portanto, está desencadeado um mecanismo para ocorrer precipitação, porque estas pequenas gotas que, enquanto ficam nas nuvenzinhas em suspensão no ar, enquanto elas são pequeninas, elas mantêm-se efetivamente em suspensão, mas a partir do momento que elas vão aumentando de tamanho, porque elas vão se juntando umas às outras e aumentam de tamanho, a certa altura elas pesam mais e caem, ou seja, precipitam-se. Portanto, a precipitação decorre deste processo e começa exatamente quando temos massas de ar a subir na troposfera. Portanto, o estado de tempo associado às baixas pressões é sempre instabilidade atmosférica, ou seja, céu muito nublado, ocorrência de precipitação, o vento é moderado a forte e até podem ocorrer muitas vezes trovoadas, quando esta subida de ar é mais rápida, quando a instabilidade é maior. Bem? Portanto, não esquecer, é o movimento do ar nos centros barométricos que vai desencadear diferentes estados de tempo.
Então, alta pressão, bom tempo, baixa pressão, instabilidade, céu nublado e formação de nuvens e precipitação, ok? Portanto, a saber, movimentos do ar nos centros barométricos e o que é que acontece quando uma massa de ar sobe e o que é que acontece quando uma massa de ar desce. Se vocês souberem isto, sabem sempre explicar o estado de tempo das altas e das baixas pressões. Na segunda parte desta pequena aula, vamos falar de circulação geral da atmosfera, que é basicamente vermos onde é que à superfície da Terra estão as altas e as baixas pressões. E vocês podem acompanhar isto por imagens que têm no vosso livro, quer na página 94, quer na página 97, se não estou em erro, que é a distribuição dos centros barométricos à superfície do globo. E, portanto, como é que eles se distribuem? É basicamente aquilo que nós vamos ver a partir de agora. Sabemos que eles se distribuem em faixas paralelas ao Equador e alternadas. Uma cintura de baixas, uma cintura de altas, uma cintura de baixas, uma cintura de altas e assim sucessivamente. Ora bom, e desta forma, vocês também já estão a ver que a latitude, enquanto fator climático, está a influenciar a pressão atmosférica. Exatamente porque em latitude vai variando o tipo de centros barométricos que existem. Portanto, é a forma de influência que a latitude exerce sobre o elemento climático que é a pressão atmosférica. Okay? Vamos então ver essa distribuição nesta imagem que é parecida com aquela que vocês têm no vosso manual. Cá está, Equador, baixas pressões. A seguir, as latitudes dos trópicos, em que nós temos altas pressões, são as altas pressões subtropicais, portanto elas têm aqui a designação. Depois as baixas pressões subpolares e finalmente nos polos existem ou predominam altas pressões, que são as altas pressões polares. E entre elas, como nós já sabemos que elas desencadeiam movimentos de ar, entre elas está-se mesmo a ver que se vão gerar fluxos de ventos constantes que convergem numas zonas e divergem noutras zonas. Então, se eu tenho uma alta pressão à superfície, eu tenho ar a divergir. Ele diverge para onde? Para as baixas pressões, onde ele converge. Ok? Ventos alísios são os ventos que convergem no Equador e têm origem nas altas pressões subtropicais, vão convergir nas baixas equatoriais, que depois o obrigam a subir. Temos também o outro fluxo de ventos, que são os ventos de oeste. Oeste porque eles sopram do quadrante oeste. E estes vão se deslocar exatamente para as baixas pressões subpolares, onde vão convergir com os ventos de este, que vêm dos polos, das altas pressões, mais uma zona de divergência, e vêm convergir nas baixas pressões subpolares com os ventos do oeste. A saber, a pressão distribui-se em faixas paralelas ao Equador, em latitude, portanto, e alternadas, e entre elas existem fluxos de ventos que estão permanentemente a ocorrer, porque há áreas de divergência e há áreas de convergência. Okay? Então, página 94 e página 97 encontram figuras idênticas a estas. Okay? Neste esquema, podem ver um bocadinho mais pormenorizadamente a distribuição das cinturas de altas e baixas pressões. Aqui no Equador eu coloquei baixas pressões, a seguir a altas pressões subtropicais, depois baixas pressões subpolares e finalmente as altas pressões polares. E entre elas, cá estão os fluxos de ventos. Ventos do oeste a convergirem no Equador, desculpem, ventos alísios a convergirem no Equador, e agora sim, ventos do oeste a dirigirem-se para as baixas pressões subpolares, e finalmente os ventos de este a convergirem também aqui. Vejam a posição de Portugal, da Península Ibérica e Portugal, neste contexto. Estão a ver? Estamos aqui, nesta zona, a norte do nosso território, a norte da Europa, temos uma cintura de baixas pressões onde convergem os ventos do oeste com os ventos de este. Ora bem, e se nós temos aqui zonas de convergência, significa que em altitude, vamos lá completar o ciclo, em altitude o ar vai subir, não é? Ao contrário, onde há altas pressões, o ar vai descer. Não é isso? Se o ar desce, acabaram de aprender que ao descer ele vai aquecer e vai gerar bom tempo, estabilidade. Ao contrário, onde o ar sobe, ele vai gerar instabilidade atmosférica, desencadeia chuva. Baixas pressões, precipitação. Altas pressões, bom tempo, céu limpo. Ok?
Pronto, completar o esquema. Nas altas pressões polares, claro que é a mesma coisa, o ar está sempre a descer e, portanto, céu limpo, independentemente das temperaturas, porque nós sabemos que esta zona é uma zona extremamente fria, ok? Portanto, por ser uma região muito fria, o ar é muito denso e tende a descer. E ao descer, apesar de ser uma zona fria, o que é facto é que o ar acaba por aquecer, porque ele vem de altitudes maiores, onde está ainda mais frio, ok? E por isso estabilidade atmosférica, céu limpo, embora esteja muito frio. E falta aqui a zona do Equador. Ar a subir, porque é uma zona de convergência, e nebulosidade. Chove imenso na região equatorial. Este esquema que está aqui, esta animação que está aqui, permite-vos ver a movimentação, portanto, de uma forma dinâmica, a movimentação das massas de ar. Estão a ver aqui a zona de convergência à superfície, subida em altitude, depois diverge e vai descer nas altas pressões. E, portanto, esta animação permite-vos visualizar a movimentação concreta das massas de ar. Vejam aqui nas médias latitudes, os ventos do oeste a deslocarem-se para as baixas pressões subpolares, a convergir com os ventos de este, azul, e a provocar aqui esta faixa de nebulosidade, porque lá está, baixa pressão, ar a subir,